Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui com vocês no Pode Ser Eu, falando sobre empreendedorismo e cara, hoje a gente tem um casal especial que vai compartilhar um pouquinho sobre como empreender em casal. Então eu tô muito feliz de recebê-los, né, Ian? Vai ser muito Isso maneiro, aí. né? Vamos aí pro episódio 48 e hoje a gente recebe aqui o Matheus e a Nath Machado, que empreendem e vão contar um pouquinho para vocês da história Empreendem deles. em dois negócios que a gente estava conversando aqui, Negócios totalmente sensacionais. diferentes, né? Um é o Mapa da Mina, outro é uma creche escola. Já pode anunciar também, né? O novo nome. Já pode. Geracional, creche escola geracional. Então eles vão compartilhar um pouquinho dessa vida empreendedora. Mas antes se apresentem aí, me fala aí um pouquinho de vocês, quem vocês são. Pode começar. Começa. Bem, sou Matheus Machado, tenho 28 anos, sou gestor no Mapa da Mina e agora também, né, na Escola Geracional com a minha esposa. E sou formado em administração e a gente tá nessa daí, né? Sempre tocando um pouco dos dois negócios aí, um pouco de escola, um pouco de varejo, a gente vai misturando aí e Cabeça trocando do cara ao longo não do para. dia. Pensa em vendas, Tá dormindo, em cara? educação. Tá conseguindo dormir? Eu sou Natália Machado, sou da área de pedagogia, né? Minha primeira formação, na verdade, eu fui para a área de teatro, né? Então, artes cênicas. Caramba. E a educação foi uma descoberta nesse processo, né? Que a gente vai contar um pouquinho mais para frente. Que maneiro. E sou gestora também da creche Escola Geracional, né? E em breve da Escola Geracional. Maneiro. Maneiro. Estão em expansão, crescendo. A minha filha estuda lá. Muito Então, maneiro. assim, é uma escola que eu conheço. Cara, o trabalho que ela faz é além do que apenas do serviço. Ah, Sim, você com certeza. vai educar sua criança. Não, ela acompanha mesmo. É uma coisa muito maneiro. bacana. Mas me conta, Matheus, para você iniciar, né, nosso bate-papo, a gente aqui no podcast, a gente traz histórias inspiradoras de empreendedorismo. Então, são pessoas que querem começar um negócio, que querem começar a se despertar como empreendedor, como empresário. E o Mapa da Mina é da sua família, né? Sim. E você herdou o Mapa da Mina e você empreende em algumas unidades próprias. Me Sim. conta aí como é que foi esse início do Matheus empreendedor, do Matheus se decidindo empreender dentro de um negócio familiar. Bem, para mim foi um caminho bem natural. Assim, eu costumo falar que eu já nasci vendendo brinco, né? Já naquela correria de loja. Então foi muito daquela questão do exemplo, né? Dos meus pais. Então eu sempre os vi, né? Saindo cedo, voltando tarde. Muitas vezes eu no escritório lá chorando. E entrei já nessa correria desde cedo. E para mim foi algo muito natural falar assim, não, eu quero tocar o negócio dos meus pais, eu gosto disso, sempre amei varejo. Então, para mim foi muito natural entrar nisso, mas também teve um momento que eu comecei a ter as minhas operações e eu tive que virar essa chave também de, tipo assim, deixei de ser um funcionário ali dentro e para ser um gestor, ter a minha equipe e ser responsável pelo meu resultado, né? Então, teve essa chave aí que... Assim, teve um tempo aí Foi uma dor quando você assumiu essa posição? Porque é difícil, né? Você ser responsável pelas suas ações. Porque Sim. as pessoas acham assim, Não. empreender é fácil, porque você tem o resultado, tem muito lucro, fatura tanto. Sendo que as pessoas não Não pensam. vem Tem uma as dor, contas tem- para pagar, né? Exatamente. Tem as contas para pagar. Então, como é que foi esse sentimento no início? existe o sábado que o funcionário falta, você tem que correr para a loja, tem o dia que você tem que chegar mais cedo para abrir, porque tem alguma obra, alguma coisa específica, né? Essa parte as pessoas geralmente não veem, né? Mas assim, para mim foi algo que eu ansiava, né? Então, eu ter essa... como eu tinha esse ímpeto, né, de ter também a minha loja, de tocar do meu jeito, Autonomia, né? eu também, assim, como uma outra geração, a gente cresce vendo, às vezes, muitas coisas que os nossos pais fazem, a gente tem uma outra maneira, então a gente fala assim, não, quando eu tiver a minha operação, eu vou fazer diferente, e aí algumas coisas dão certo, algumas coisas a gente bate a cabeça, então, mas assim, no geral foi bem positivo, né, eu consegui
Você começou com quantos anos a sua primeira unidade? A minha primeira unidade eu tava 24 para 25. 24, foi 24 para quase 25 Tava finalizando anos. a faculdade ali ou já tocava faculdade? Já tinha me formado da faculdade e aí eu fiquei um tempo ali com os meus pais. Foi pós-pandemia, tinha algumas operações ali que estavam para fechar, mas a gente via potencial nelas. E aí nisso meu pai falou assim, quer assumir? A gente sabia que tinha potencial, a gente visitou as operações e assim, não, beleza, eu vou lá, assumo e comecei a tocar no pós-pandemia, né, aquele desafio todo. Mas, assim, como a gente já teve um trabalho bem legal ali, as lojas deram Conseguiu ter certo. resultado. Eu lembro quando eu conheci o Machado, ele contou essa história. Cara, a primeira lembrança que eu tenho minha já é dentro da loja, já, as lojas dos meus pais, né? Eu via tu contando ali com o maior brilho nos olhos do negócio e tal, mostrou o Instagram todo bobo. E aí depois eu te vi lá na feira, né, apresentando, Sim. e tu apresenta com esse mesmo brilho no olho, tu falando do negócio, apaixonado. Como é que tu mantém, assim, motivado um negócio que já tem quantos anos? 28 anos, cara. Sua idade também, né? Dele, E você participa de todas as etapas, desde planejamento até operar uma loja, né? Sim. Como é que você se mantém motivado nesse meio campo aí de estar tão animado com o negócio, crescendo? Hoje vocês já estão com 50 unidades, é isso? Chegamos a 50 pontos de venda no Brasil e Portugal, né? Maneiro. Mas, assim, pra mim, falar do Mapa da Mina é falar da minha história, né? Porque foi tudo ali em 95, nasceu o Mapa da Mina, eu nasci. Então, desde que eu me entendo por gente, existe o Mapa da Mina. E, assim, também o Mapa da Mina muito surgiu ali por conta da minha mãe ter ficado grávida, fazia revenda e tal. Nisso surgiu a gente junto, praticamente, né? Eu falo que o Mapa da Mina é meu irmão mais velho. Gêmeo. Praticamente gêmeo, né? Então, assim, pra mim sempre eu tenho esse carinho, porque de fato foi o que foi o sustento da minha família, até hoje, né? Assim, tanto na minha casa quanto dos meus pais. Então, assim, existe esse carinho, existe essa gratidão por ser o sustento, por tudo isso. E, assim, eu brinco que eu tô em todos os níveis hierárquicos da empresa, né? Porque eu tenho as minhas operações, então eu sou um franqueado. Eu sou gestor da área de marketing, então eu sou franqueador. Eu também ajudo nas lojas próprias dos meus pais, então também sou tipo um supervisor ali. Cada caixinha ali, no nível, eu tô encaixado ali. Então, assim, a feira de franquia, eu tô lá vendendo franquia também. Então, assim, um pouco de cada área ali, eu tô dando pitaco ali, a gente tá participando de todo o processo, porque... Assim, faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida. Da vida do algo gestor, que é né? meu, A vida do gestor é isso, participar de todas as etapas mesmo. Sim. Isso é interessante porque, assim, eu também cresci dentro de uma empresa, né? Que é a empresa dos meus pais, que também foi fundada beirando o meu nascimento. A empresa tem aí em torno de 25 anos. Então, já tinha 3 aninhos. E eu sou graduado em engenharia ambiental por causa da empresa, que a empresa era de engenharia ambiental. E quando eu me formei, né, tipo, o período de faculdade, quer dizer, eu consegui pôr em prática tudo que eu estudava, que era algo muito diferente de 90% das pessoas que cursavam comigo. Porque as pessoas estavam lá só na teoria e eu estudava, falava com o meu professor, cara, a gente faz isso lá. E aí eu ia lá no campo e testava o que eu estava estudando e trazia pro meu professor. O meu professor ficava encantado, porque, caramba, eu nunca vi isso sendo colocado em prática. Sim. Então, eu sou um cara muito de execução, muito ativo. Então, a faculdade, para mim, só não foi um tormento porque eu podia aplicar na empresa. Legal. Isso que é bom, né? Porque você consegue ver todos os pontos de melhoria também, né? E aí, cara, isso que eu quero trazer à tona para você, para depois a gente conhecer um pouquinho da história da Natália. Uma empresa com mais de 28 anos, né? Quase 30 anos, passou por várias épocas de tecnologia, né? Eu me lembro que na CTA, antigamente, a gente entregava uma licitação num envelope. Você chegava até a empresa, entregava um envelope, eles tiravam um lacre do envelope para abrir a proposta. Doideira. Depois veio o computador, enfim, hoje em dia a gente já tem software, sistema.
Como é que foi essa transição para você? Você teve facilidade com isso para implementar sistemas novos no negócio dos seus pais, que são os detentores, né, do know-how e são os detentores, criadores da marca? Como é que foi esse processo? Assim, é uma história engraçada porque, assim, eu vinha, né, com as ideias, exatamente como aconteceu com você. Eu vinha com as ideias lá do curso de administração, muito dos trabalhos eu fazia do Mapa da Mina, e aí meu pai falava assim, não, isso aí é teoria, na prática é outra coisa. Aquela coisa assim, pode deixar que eu que toco o negócio, eu sei como acontece e tal, não sei o que, essas ideias aí e tal. E aí eu vinha com a ideia, ele muitas vezes era relutante ali para aplicar aquilo ali e tal. Eu falava, não, assim, não, a gente tem que ter meta, não, a gente tem que desenvolver, fazer uma comissão variável para os funcionários, para os vendedores quererem vender mais e tá tal, motivado. então dando um estímulo ali e tal. Não, pode deixar, não sei o que e tal. E aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aos pouquinhos ali, não, eles pegam ali, não, aqui, ó, faz aqui assim, não sei o que e tal. E aí, não, um dia que ele tá mais ocupado, a gente pega ali, conversa com alguém, vai dando um jeitinho ali, vai botando, aí vê, não, verdade, dá certo. Resultado. Não, beleza, não, testa numa loja. Aí pega, vai mudando, né? Eu fiz isso bastante e, assim, hoje em dia tem coisa que assim, tem muita coisa que eu ainda quero implantar, que eu tenho a minha visão ali de administração, mas, assim, já tem muita coisa que hoje em dia a gente já colhe frutos de coisas que eu trouxe da faculdade, que falava assim, não, isso aí é teoria e tal, mas hoje em dia já tá funcionando na prática. E foi tranquilo botar isso em prática ou o seu pai foi relutante? Como é que foi isso aí? Então, assim, acho que é um pouco comum isso da empresa familiar, né? Porque além da relação ali patrão do funcionário, tem relação pai e filho ali e tal, então você tem que saber muito bem lidar com essas coisas, né? Sim. Então, assim, foi 2 anos aí que eu tive antes de assumir a loja. 2 anos não, na verdade, foi um pouquinho mais. Não me lembro de cabeça agora, mas para ali aprender, começar a tocar as lojas. Eu assumi algumas lojas do meu pai primeiro, fiquei como tipo um gerente, fiquei tocando as lojas aqui inclusive a do Américas. Fiquei ali mais presente na instalação, junto com o supervisor, entendendo mais como era o chão de fábrica, né? Que é o salão de vendas, no nosso caso. E aí, a partir daí, a gente fui botando essas coisas de meta, comissão variável, a gente foi botando alguns estímulos ali, um pouquinho de endomarketing. E a partir dali, eu assumi as lojas e a partir daí a gente começou a andar. Não, e também teve um salto tecnológico que foi a pandemia, né? A pandemia acelerou demais. Lá na nossa empresa a gente, cara, era interessante porque o meu pai, ele sempre permitiu a gente desenvolver. Então, antes da pandemia, tudo já era sistematizado na empresa. Legal. Tudo era em nuvem. Tudo eu já falava com o meu pai assim, cara, não tem por que a gente fazer reunião presencial. A gente viajava, tipo, horas para fazer 1 hora de reunião e voltar pro Rio. Eu ficava assim, não faz sentido nenhum. Tem um sistema que a gente utiliza o Teams, a gente vai lá, conecta e faz a reunião. Não tem problema. Aí, não, mas a pessoa Olho a olho é diferente. Ela tem resolve mais. Não sei o que e tal. Aí entrou pandemia, mudou tudo. Aí a pandemia forçou todo mundo a estar nisso. Né? Isso que é bacana, né? Esse salto tecnológico da pandemia. A gente virou muito essa chave com e-commerce, né? Meu pai teve uma tentativa de e-commerce um pouco frustrada antes até da franquia, lá para 2010, por aí. Mas naquela época, o e-commerce era mato, era né? só mato, né? A internet em si, né? E aí, meu pai, até hoje, ele tem um pouco essa visão de, tipo assim, não, a semijoia a pessoa tem que experimentar e tal, enfim. Mas eu, com muita insistência, consegui convencer o nosso sócio lá de Limeira, que toca a parte da franquia e tal, a fábrica, e a começar um e-commerce principalmente para atender revenda de outros estados que a gente ainda não tinha franquia. Então, quando veio a pandemia, isso foi final de 2019, quando veio a pandemia em 2020, a gente já tinha um e-commerce estruturado para revenda, assim, ainda um pouco feio, um pouco bruto ainda, mas a gente já tinha pronto. Então, foi só basicamente ajustar um pouco o layout, mas assim, a gente já tinha uma pequena cultura ali de e-commerce e começou rodando, a mudar. Então, assim,
Aí, de fato, a gente teve que virar a chave, existiu um investimento maior para a área, porque, de fato, não era algo prioritário. Mas foi uma forçada, assim, também, que eu já falava... E muda tudo, né? Porque e-commerce é uma coisa, a venda, balcão é outra. São dois negócios distintos totalmente, né? Mas, Natália, me conta aí um pouquinho como você começou a empreender, né? Já que o Matheus, ele veio empreendedor de berço, né? E como é que foi para você encontrar esse universo de empreendedorismo, ter um negócio próprio? A gente veio, assim, de caminhos completamente diferentes, né? Nós viemos de caminhos completamente diferentes. Ele veio de algo familiar, eu caí de paraquedas na escola, na época, há 8 anos atrás. A escola já existia, né? A escola tem 10 anos, mas há 8 anos atrás ela estava passando por um processo de administração. E eu cheguei até então para ajudar nesse processo de administração. E me apaixonei pela educação, assim, me apaixonei. Em 3 meses eu já estava dentro da pedagogia para poder entender como aquilo funcionava. E, assim, também vivi todos os desafios possíveis ali dentro. Eu brincava que eu estava na cozinha, estava fazendo visita, estava atendendo o telefone, que a gente às vezes idealiza, não, eu vou empreender, vou abrir meu próprio negócio, que vai ser algo muito fácil, que a gente vai ter uma estrutura completa montada inicialmente, o que é completamente diferente do que hoje a gente tem. Né? Mas isso são 8 anos já trabalhando com toda essa trajetória para a gente conseguir. Né? E eu sei que é um ponto que a gente vai ainda muito além. Mas lá atrás, eu tive que aprender. Num caminho diferente, eu não pude me dedicar a fazer a minha faculdade, viver os processos naturais, né? Como a gente imagina, ou como qualquer família, né? Imagina aquele processo de você vai sair do ensino médio, você vai para a faculdade, se forma na área que você gosta e depois você vai trabalhar. Eu não tive essa opção. Então, assim, eu trabalhava aonde eu tinha oportunidade, eu trabalhava, né? Então, na época que eu cheguei na escola, eu fui a convite, né, do meu padrinho para administrar a escola, né? E nesse momento, ele já não identificava mais um potencial na escola e eu comecei a ver um potencial de fato na escola. E já estava apaixonada. Ao mesmo tempo que eu vi um potencial, eu estava já encantada e queria viver aquilo ali. Então, eu muito acreditei e corri atrás para que aquilo desse certo, pelo amor que eu desenvolvi pela educação. Independente de ser um negócio... Foi uma ativação de propósito também. E aí... né? Foi onde apareceu a oportunidade dele falar, olha, eu não tenho a intenção de continuar o negócio. Eu falei, mas eu tenho. E vamos embora, então vamos trabalhar para isso. E assim... Todo empreendedor é um pouco cabeça dura, né? Nesse sentido, assim, de obstinado, assim, não. Eu acredito, por mais que alguém diga, não, isso aí não vai dar certo, isso aí não tem jeito. Não, vai assim, sim. O empreendedor, ele Tem pega muito aquele que, não, eu acredito e eu vou de cabeça, né? O interessante também é que você estava empreendendo dentro de uma função que já era pré-estabelecida para você. Você estava ali administrando um negócio. Exato. Você não estava ali para varrer chão, para dar aula, para cuidar de criança. Então, você foi desempenhando outras funções pelo combustível que você identificou de ser uma paixão. Isso é empreendedorismo. E isso, assim, é incrível hoje, sabe? Tem um gosto muito diferente. Né? Depois que você vive esse processo, eu sempre falo isso. Foi mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo. Fui picada pelo mosquitinho da educação também, né? Do empreendedorismo e da educação. E aí eu lembro que, assim, era muito difícil conciliar, porque na época eu trabalhava lá e mais em 2 trabalhos ao mesmo tempo, porque renda, eu não tinha algo muito estável de lá, então eu tinha, de fato, que buscar. Nessa época eu já morava sozinha, então as coisas não eram tão fáceis, né? Você trabalhava com o quê? Eu administrava os apartamentos de um tio meu, e eu trabalhava com gravação, né? Como eu falei, a minha primeira formação é artes cênicas. E eu fiz algumas participações, enfim, em algumas emissoras. E ainda tá nervosa de gravar aqui? Não, o nervosismo passou. Não, mas assim, foi um processo muito legal, que você vai construindo ao longo do tempo. Ninguém pode dizer que é um empreendedor completo até... É uma descoberta, né? Exato, você vai diária. se conhecendo, né? E quando você vai se conhecendo, você vai experimentando coisas que você identifica
grandes potenciais. Exatamente. Caramba, pô, me conheci, entendi que eu funciono assim, tem um potencial aqui que eu posso fazer algo diferente. E assim vai desenvolvendo, né? E você, quando começou nessa trajetória, hoje como você trabalha com educação, acredito que você se vê muito na posição das crianças, né? Desse crescimento. Quando você saiu do colégio, qual era a mentalidade que você tinha com relação a mercado de trabalho e o que você tem hoje? Uma comparação assim. Nossa, completamente diferente. Primeiro que quando eu saí do colégio, eu imaginava que eu fosse para EFON, né? Então, eu imaginava fechar ali carreira militar. Na verdade, a EFON, ela Marinha Mercante, enfim. Mas é aquilo ali que eu tinha como ideia inicialmente. A estabilidade, né? A estabilidade, exatamente isso. E isso é algo muito cultural também, né? Sim. Isso veio da minha família. Então, era a realidade dentro da minha casa era que a minha mãe tivesse um trabalho fixo, né? Algo de carteira assinada, que te desse aquela segurança. Mesmo, aposentadoria. Exatamente, pensando na aposentadoria. E isso eu lembro de ter sido algo que foi um desafio, assim, né? Porque a minha mãe questionava muito isso na época. Inclusive, na época, eu não era carteira assinada na escola, né? E ela falava assim, não, você tem que falar para o seu padrinho para a gente tirar... você precisa pagar o seu... FGTS. O seu FGTS, a sua contribuição, né? Porque isso lá na frente vai fazer a diferença. E isso gerou também um certo medo, né? Você fala, de fato, eu tô... até você mudar a sua mente quanto àquilo. Então, assim... Hoje, a minha visão é completamente diferente do que a flexibilidade. É claro que a demanda é muito maior, mas a flexibilidade de você executar diversos projetos ao mesmo tempo, de você crescer muito em diversas áreas, porque do que você está... eu não me identifico hoje numa carreira de marinha mercante, né? Sim. É muito louco, porque eu via, de fato, pela estabilidade. Não era nem o que fazia ali em si, né? Não, pela estabilidade. O foco era esse. A promessa, né? E assim, a principal visão era de sair de uma realidade que eu vivia. Então, a gente imagina que a gente cria estratégias que são acessíveis para a gente. Então, se eu estudar, eu vou passar nesse concurso e eu vou ter a estabilidade que eu preciso. Vou ter uma vida melhor, é a válvula de escape da sua situação. E é interessante que hoje a gente sabe que tem outras formas de crescer na vida. Exatamente. Né? Sendo que é imputado na cabeça do jovem, principalmente de quem está acessando agora o mercado de trabalho, de que ele precisa ter algo estável, cara, enfim. Mas essa questão da estabilidade é algo tão doido, né? Que às vezes tu nem sabe nem o que faz lá na Marinha Mercante, mas tu quer estabilidade. É a promessa. É a promessa. Pra você. Eu comentei outro dia com a minha irmã, eu falei, cara, eu gosto tanto do que eu faço hoje, que eu faria isso aqui sem ganhar nada. Então, eu acho que é esse ponto que você tá chegando, né? De fazer o que você faz hoje, cara, se tiver no 0-0... Pra mim tá maneiro pra caramba, porque eu me amarro fazer isso aqui. Hoje o que eu faço na Bifranchise, né? Formação de franquia. Cara, eu faria de graça. Literalmente faço em alguns contratos. Alguns clientes eu faço de graça, filho. Mas é porque eu amo mesmo, eu gosto. Não, essa aqui. Se depois qualquer coisa a gente corta. Mas... essa aqui. A gente recebeu proposta de venda da creche, que eu falei assim, vende. Eu peguei assim a calculadora e falei, não tem se eu vender, rendendo tanto, olha aqui, você vai tirar tanto pra ficar indo pra praia vendo o aviãozinho passar. Você não tá entendendo, Matheus? Eu quero ir dar aula, eu quero cuidar da creche. Uma colérica tipo assim, jamais... pagando pra trabalhar praticamente. Eu brinco com ele, falo, uma colérica jamais iria pra praia ver aviãozinho passar. É verdade. Mas assim, de fato, é algo que eu faria de graça, como já fiz. Eu brinquei até na reunião que a gente teve, né? Que eu falei, minha irmã, por vários meses, chegava e falava assim, Natália, você não vai pegar sua retirada, você vai reinvestir nessa área aqui. Eu falava, eu acredito que isso é importante, é isso que eu vou fazer agora. E assim, pra mim não tinha brilho nos olhos. Nenhuma, não! Pra mim, o meu brilho nos olhos é ver uma estrutura onde as crianças estão sendo inseridas no que eu acredito para a educação. A gente tem muito como princípio valores,
coerentes para a vida da criança. Então, assim, a gente vê que a educação em muito tem se perdido, né? Então, eu fico ali como um resgate mesmo do que está sendo inserido na vida das crianças. E, gente, isso de fato é minha paixão. Eu trabalho 12 horas por dia brincando, porque eu acredito que ali a gente vai ter um posicionamento, as crianças vão ter um posicionamento diferente de vida, acessos diferentes, porque elas são educadas de maneira diferente, né? Que hoje tem se perdido, de fato. É um propósito mesmo. Exatamente. É uma ativação de propósito. E, né? e é interessante que, assim, ela tá falando que ela trabalharia de graça, e é verdade, que hoje ela serve a igreja Sim. no Kids. Eu ia E falar olha, isso que, também. olha que interessante, quando a gente nos conheceu, né? Se conheceu, eu conheci ela na igreja. E aí falaram, a tia do Kids tem uma escola também. Eu falei, nossa, não basta você trabalhar. Tem que você servir no Kids. Eu falei, rapaz, deve ser uma paixão absurda. Cara, mas na atual conjuntura que a gente vive hoje, a gente vive uma idiotização da criança, só bobeira. E valores nenhum. Maneira não ter valor nenhum. E aí, quando você vem com uma proposta dessa, cara, você muda uma geração. Hoje a gente pode não ver o resultado, mas daqui 10 anos, 15 anos, quando essa galera já tiver mais velha, começando a trabalhar, vai tocar outras pessoas, né? Um desafio. É por isso que o nome é Escola Geracional. Tocar gerações. Respondeu a pergunta. Você já pegou. De quem foi a ideia do nome? Foi do Matheus. Assim, a gente pensava em Marqueteiro. algo... Não, assim, foi muito legal, porque desde quando nós nos conhecemos, eu falava do nome, né? Que era algo assim que já tinha na escola, que eu tinha a intenção de mudar, mas ao mesmo tempo eu também já estava pegada, né? Que eu brinquei, o Anos Dourados eu tentei manter até o último minuto ali, a gente foi... mas a gente sempre conversava sobre isso. E a gente entende que o nome carrega algo muito forte também. Sim, com certeza. E assim, a gente estava num carro um dia conversando e eu falei... Tá, mas aí a gente pensou em vários nomes. A gente foi falava, esse aqui não, acho que não. E aí ele saiu com geracional. Aí eu fiquei, geracional. E a gente começou a brincar com isso. Não, escola geracional. A gente brincou em vários momentos com que, de fato, a gente estivesse mudando o nome. Mas no dia, a partir do momento que a gente começou a trabalhar essa hipótese da segunda unidade e tudo mais, a gente entendeu que, de fato, a gente ali teria que mudar o nome, né? O nosso nome está muito associado a uma educação infantil. Quando a gente leva isso para um Fundamental 1 e 2, a criança, é um talvez, peso não vai querer falar de 15 que anos. Uma criança de 15 anos, você estuda onde? Nos Dourados. Não ia encaixar muito bem ali com contexto, e ao mesmo tempo a gente queria algo que fosse, que refletisse quem nós somos, né? Sim. Então, principalmente o que a gente idealiza para a criança e tudo mais. Então, o geracional, eu falei, Matheus, é o geracional mesmo. Mas foi ele que pensou no nome, foi ele que falou. E hoje eu tô amando o nome. Bem, recapitulando que a gente nem falou, né? Nem chegamos nessa parte. Você, no caso, assumiu uma creche escola, né? Como você trabalhava no administrativo, certo? Aí você não começou... estava fluindo bem, né? Não estava legal a escola. Isso. Aí você assumiu como dona da creche escola. Isso. Aí você trabalhou isso durante o quê? 8 anos? São 8 anos que eu estou à frente. Administrando de frente. E a escola tem 10 anos, né? Nós temos 10 anos e há 8 anos eu É interessante que administro. 8 anos, cara, Quantas você crianças não pegou passaram? criancinha pequenininha que hoje em dia tá correndo já, indo pra adolescência. Né? Exatamente. Caramba. Exatamente. E agora ela está expandindo com a Ensino creche fundamental, escola né? geracional, né? Isso. Com um novo para ensino fundamental até que ano? Nono ano. De primeiro a nono ano, né? Anos Maneiro. iniciais e finais, que a gente chama. Nós já tínhamos, né, isso... Algo que eu sinto assim mesmo, de fato, Deus colocou no meu coração há algum tempo, foi essa questão do ensino fundamental. Para a gente não fazia muito sentido, dentro de tudo que a gente trabalhava, chegar no pré-2, né, que a criança está ali entre os seus 5 e 6 anos de idade, e para onde ela ia, né? E assim, gente, deixa eu contar para vocês, eu visitava escola, chegava no pré-2, as mães começavam, porque todo mundo é tia na escola, né? Então, você já está acostumado. Tia Naná. Tia Naná, mas você vai abrir o primeiro ano e tudo mais. Eu falava, não, gente, esse ano não, a gente está estudando isso mais para frente. E aí, então ajuda a gente com a escola. Eu ia, visitava as escolas. Eu falava, gente,
não é aqui. E para o outro, a gente acabava ficando muito restrito mesmo, porque não tinha algo que desse sequência ao que a gente estava trabalhando com a criança. Então o trabalho meio que era interrompido. Vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, a gente começou a ver essa demanda dos pais, mas principalmente isso era algo que já estava sendo gerado no meu coração há muito tempo. E eu conversava com ele. Eu falei, eu tenho muita intenção do ensino fundamental. Eu sei que vai ser um desafio, né? Você lidar com jovens, adolescentes, outra para pegada, você né? inserir a sua identidade, o que você acredita em crianças que são maiores, né? Os meus, na grande maioria, vieram 4, 5, 6 meses de idade, porque nós temos a parte de creche. Então, 4, 5, 6 meses de idade, e se formaram com 5, 6 anos, lá no ensino médio, no Fundamental 1, 2, né, e futuramente no médio, a gente vai saber quem é, né? Eu vou saber quem foi aquela criança na infância, mas a gente abrindo esse público, vai recebendo outras crianças que a gente... Então, isso era algo que... Isso é um trabalho de encaixar todo mundo, né? Mas aí, assim, Deus abriu uma oportunidade esse ano de um prédio que tem uma estrutura super legal, que é o maior desafio hoje, de fato, para você iniciar uma escola. Geralmente é algo que você adapta muito, né? E aí a gente caiu de cabeça, assim. E aí, dentro disso... eu e Matheus, nós nos unimos para fazer isso acontecer. Porque até então existia muito, e sempre foi muito ajustado isso entre nós. Eu já tinha a escola antes de nós nos conhecermos, e ele já vivia esse processo do mapa da mina, né? Então, assim, efetivamente, um ajudava o outro ali com o que tinha para suprir, mas efetivamente junto, a gente não tinha tido essa experiência ainda. Não tinha muito aquele contato diário, né? Era cada aquele um contato... no seu trabalho, no seu negócio. Aquele contato à noite, de contar como foi o dia, as decisões, não sei o quê. O que você acha disso, o que você acha disso? E a gente ia tomando as decisões ali em acordo, mas assim, não existia aquela administração em conjunto, não existia... Era mais tipo, um assim, aconselhamento ali. Né? No máximo, tipo assim, vou passar o dia no escritório com você pra gente estar junto, mas os dois no telefone, no computador ali, fazendo coisas paralelas. Agora, de fato, que virou uma junção aí de Agora, funções. o Matheus, ele fica olhando a DRE do negócio e ela fica sonhando. Isso aí. Problema. Então, aí eu falo assim, essa parte eu crio, eu elaboro, e essa parte eu não tenho que me preocupar. Não, tô brincando, mas é algo muito legal, porque a gente tem temperamentos completamente diferentes, né? O que a gente até estava conversando antes aqui. Eu sou uma colérica, Érica, com eco. E o Matheus é super fleumático, então ele consegue focar e planejar muito bem, e eu sou totalmente execução. Então, assim, é um desafio novo, né? É algo que a gente está aprendendo também a conciliar, a alinhar as informações, né? Mas que eu sei que já está dando certo, né? Então, assim, esse projeto é algo que tem gerado muita felicidade, assim, pra gente, sabe? Principalmente, aí a gente tem as famílias... tô sabendo que vai abrir Fundamental, me avisa quando vão começar as visitas. E aí a gente compartilha essas mensagens, eu falo, cara, que legal, sabe? O pessoal abraçando a ideia, né? Porque não assim, não é uma ideia só pra gente ter um negócio de sucesso, sabe? Sim. É algo que eu coloquei, assim, eu sei que Deus colocou, na verdade, no meu coração, porque a gente tem um trabalho, o que a gente fala do geracional, mas é para que eles não sejam, de fato, como uma geração passiva, uma geração que hoje a gente tem percebido, né? É que o que a gente faça hoje ecoe nas próximas gerações dele através do que eles aprenderam, não só pedagogicamente, mas como ser humano, né? Então, assim, isso é um desafio, gente. Isso não é fácil. E é um propósito muito honroso, né? E necessário. Você acha que a sua educação, quando você teve, foi defasada para o que você está querendo aplicar para essa nova geração? O que você tem de paralelo de vivência, que não faz tanto tempo também? Você tem quantos anos? 29. Então, 29. É a nossa idade aqui, exatamente. Todo mundo tem a mesma idade. Então, eu sinto isso na minha educação. Foi muito defasado do que eu acredito como educação hoje. O que você tem de paralelo do que era e do que você vai aplicar agora? Não, assim, total. É outra realidade, de fato.
eu estudei em muitos colégios grandes, né? E hoje, ainda mais, assim, a gente tem mais acesso, né? Antigamente, a gente tá falando aí de 15 anos atrás. Já é outro mundo. É coisa pra caramba, exatamente. Não tinha, pô, eu colava com... Eita! Ai, meu Deus. Tua filha vai assistir isso, Não, cara. vai ter que falar a verdade, pô. É. Eu colava no SMS, pô. Não, e, gente, deixa Aí, eu... pô, quando não tinha crédito, pô, aí, galera, você paga aí, rasga. Caraca, no não. SMS foi demais. Se eu contar um caos, né, como diz a... eu nunca gostei de estudar. Caramba. Isso é muito louco, né? É algo que a gente... inclusive, ontem eu estava conversando com meu pai sobre isso. Eu falei, quem diria, quem não gostava de estudar, cair na área de educação e se apaixonar, né? Eu faltava ali no ano os 25% possíveis Caralho. para contabilizar. Então, Imagina assim, era tudo alinhado. Galera do colégio achando esse podcast assistindo. Então, pois não era... Olha, galera, eu sei que vocês não gostavam muito de mim, porque eu tirava as notas sem ir, eu só ia na semana de revisão. E aí, quando chegava as notas da própria pessoa, falava, cara, não é possível, ela não veio à escola, ela não veio. E aí, eu tinha boas notas e eu passava por isso, mas eu faltava os 25%. Imagina os alunos vendo isso ano que vem. Não façam isso. A gente vai selecionar só pra Maior de 18. exclusivo. Não. Então, assim, mas eu não lembro de ter uma educação por princípios. Eu não lembro de ser um cuidado da minha escola. Eu não lembro da minha escola se posicionar dessa maneira, sabe? Era uma escola tradicional, vivi momentos maravilhosos, mas que também os tempos eram outros. Sim. Então, a visão de muita coisa era outra, que hoje está tão gritante, antigamente não era. Era mais disfarçado, né? Era mais sutil. Hoje em dia são muitas pautas, né, São. que a educação levanta. Então, Exatamente. são pautas de gênero, enfim, que passam do limite da educação, Exato. né? Porque você está ensinando só cultura, né, na verdade. Você não Deixa tá de ser educação, vira uma doutrinação, né? Exato. Exatamente. Você começa a induzir a criança para o caminho que você quer, né? Mas até o que o Ian estava falando, assim, na verdade, a área da educação ali para a Natália nunca foi algo mercadológico, né? Assim, a gente falando, ela sempre visitava as escolas e via que, pô, não é aqui, não é aqui. Nunca foi assim, não, vamos fazer um estudo de mercado para ver quantos alunos a gente consegue captar e faturar X, não. Sempre foi um desejo no coração dela, que eu creio que vem da parte de Deus, no sentido de, cara, a gente precisa trazer uma educação diferente para essas crianças, porque, como a gente estava até conversando aqui antes, hoje em dia, a educação, em sua maioria, está tomada pelos sistemas de ensino, que é algo que a Natália, filosoficamente, é extremamente contra, que assim, é basicamente a linha de montagem da educação. Você cria o sistema ali e você só desdobra para as crianças. O sistema como se fossem educacional que a máquinas. gente tem hoje, basicamente, é um desdobramento da Revolução Industrial. Exatamente. Para produzir pessoas padronizadas para fazerem as Exatamente. mesmas coisas. Todo mundo sai do colégio falando medicina, engenharia e direito. É isso. Se já está aí, você estava pronto. Eu vim de uma rede de ensino. Eu também vim de uma rede. claro. Eu vou falar meu. Mas assim... No final você me conta. Cara, eu me lembro que eu também nunca fui bom de estudar até hoje. Não sou bom de estudar teoria, eu sou bom de aplicar. Então, se você me botar para estudar já era. Agora me bota, precisa solucionar isso aqui. Nossa, eu estudo mil coisas. Então, eu fui criado dentro desse sistema de ensino para se dar bem no vestibular. Sim. Era essa a meta. E eu não conseguia fazer uma prova. Cara, nunca consegui ir bem em prova. Não conseguia mesmo. Tipo, desfocado. Não conseguia ter bons resultados em prova. Sendo que eu sabia aplicar a matéria de outras formas. Sim. Então, isso era uma dificuldade muito grande que me fazia achar que eu era menos preparado do que as pessoas que tinham mais resultados. Depois eu fui percebendo, né? Eu acho que com a tecnologia e a informação, a gente foi vendo que é possível você desempenhar melhor a sua personalidade de outras formas, que não fosse a aplicação de prova, né? Sim, tem até já vi na internet isso, né? Assim, hoje em dia,
o sistema educacional muito parece você pegar um peixe e avaliar ele pela habilidade de escalar uma árvore. Né? Então, assim, na verdade, você não sabe trabalhar essas competências, né? Então, às vezes, você trabalha muito, joga muita informação na criança, é só decoreba, só decoreba. E aí cai ela não aprende nem a exatamente nisso. pensar. Eu não gosto de estudar. Não, você só não está sendo estimulado da forma correta. Exatamente. Eu estudei muitos anos na Baixada, num colégio bem tradicional. E depois eu fui para uma rede dessa padrão que faz caixa, né? Aí eu notei uma diferença muito grande quando eu saí desse colégio. Era um colégio bem tradicional, cobrava uniforme, meia, cabelo cortado, unha, tênis tem que estar limpo, cantava o hino todo dia. Então, quando eu fui pro outro, eu notei uma diferença muito grande. As pessoas lá não tinham, tipo, todo mundo adolescente, né? Não tinha muita regra, o cara botava o pé em cima da cadeira, achava isso normal, não tinha um comportamento de posicionar, a gente formava todo dia, então, pô, Passei por saí essa transição também. de uma transição que eu falei, cara, isso aqui é muito diferente, parece que todo mundo é bicho, lá o pessoal vai civilizar. O que aconteceu? Do dia pra noite tudo mudou. Mas aí hoje eu vejo, eu achava o colégio chato, eu queria mudar, aí quando eu mudei, eu realmente falei, cara, lá era melhor. Porque Eu vejo que hoje te isso fez uma disciplina, diferença né? pra mim. Assim, a gente trabalha muito em resgatar o que é isso que a gente tinha antigamente. Né? Os meus alunos, eles são eu considerando aí, de 2 anos a 6 anos de idade hoje, né? Na unidade 1, a gente pensando na unidade 1. Eles cantam hino toda segunda-feira. Eu amava o desfile cívico. Gente, eu não sei se tinha na época de vocês, mas na minha tinha. E eu desfilava, eu tocava na banda. É maravilhoso. Em breve, meus alunos vão estar tocando na banda também. Mas, assim, é algo que eles nunca tinham vivido. Nunca experimentaram. Então, esse ano, a gente teve o nosso desfile cívico, né? Nos unimos com mais 2 escolas para fazer um evento maior. Recebemos a banda Eu vi, tu postou, da ficou muito Polícia maneiro. Militar. Cara, assim, a gente olhando os meus alunos lá na frente, eu tava super emocionada no desfile cívico, correndo, né, com aquela agitação, mas eu fiquei super emocionada. Eles pararam na frente da banda, com a mãozinha no peito, cantando hino. Eu tô falando de crianças de 2 anos a 6 anos de idade. Sim. Qual a probabilidade de uma criança Saber que não o hino. foi... Exatamente. Se aquilo ali for só para cumprir uma apresentação... Não vai, você de fato vai olhar e vai ver que eles não foram ensinados daquela maneira. Agora, como eles fazem todos os dias, eles não só foram ensinados, mas eles entendem. Então, assim... O motivo, né, O cara? motivo. Porque eu também, na minha educação, eu tive um colégio que colocava hino, acho que toda semana também. Sendo que a gente... Era uma obrigação. Tipo, só obrigação. Não era Não sabia nem explicado por a que fazia. nacionalidade, não sabia nem por quê. Né? Mas quando você consegue fazer um trabalho de explicar, mostrar o real sentido, começa a trazer resultados. Eu que sou novo agora nesse mercado de educação, né? Pra mim, assim, é algo que... Assim, é engraçado, porque eu vejo o que é trabalhado por ser trabalhado, como na sua escola era o hino, só botava lá e beleza. E qual é a diferença de fato ser trabalhado aquele conteúdo, aquele material, que quando existe uma importância e uma preocupação da criança aprender de fato a importância daquilo, a relevância daquele tema e de fato entender. Né? Não é simplesmente, abordamos esse tema, check, vamos pro próximo e mostrar lá no final do ano pro pai que a gente abordou tudo isso. Né? Eu achei interessante hoje, quando eu tava vindo pra cá, abri a agendinha lá da Alana, que a Alana é minha filha, que estuda lá na Anos Dourados, Futuro Geracional, e tava lá o plano de conteúdo falando que vão trabalhar educação financeira. Minha filha não tem nem 2 anos de idade. Então, assim, caramba, olha o resultado Não disso. pode pegar o cartão de crédito no papai. Pode sim, é legal. E tem lá os pontos que vai ser trabalhado. Isso eu achei muito bacana, porque já era algo meu, como pai recente e novo também, de querer trazer isso para os meus filhos, né? Sendo que eu não tenho a capacidade educacional de ensinar isso. Sim. Mas eu já via muito vídeo no YouTube, enfim, eu já estava pensando, cara, como é que é possível? E achei interessante isso, é um feedback bem positivo para você, porque eu não esperava. Quando eu coloquei a Lana lá, não foi isso que a gente tava tratou, esperando, entendeu? Sim. Não era, não, a gente vai ensinar isso aqui e tal. Foi assim, um plus a mais e realmente mostrar que, caramba, eu tô num lugar que
eu pretendo realmente estar junto com o crescimento da minha filha. Né? Essa demanda, a gente sempre tem os conselhos, né, com os professores ao longo do ano. E a gente começou a refletir dentro de uma realidade que a gente sabe que a gente está no bairro privilegiado, né? Então, são crianças que muitas vezes a gente conversa isso em casa, né? Que não tem noção de quanto custa, de qual é o investimento disso, que chegam e falam, eu quero ir para Disney. Mas não aceitam quando o pai vai embora porque precisa trabalhar. Então, como é que eu explico para a criança que ela vai sair chorando? Porque toda criança passa por esse processo, né? Eles não vivem esse processo direto, mas principalmente no seu processo de adaptação, para ele entender que ele precisa ficar ali, porque o pai vai trabalhar, ele precisa estudar, para ele desenvolver e também conseguir dar esse acesso à família e tudo mais. Como é que eu transmito isso para a criança se eu não ensino para ela o porquê? Então, o projeto de educação financeira foi exatamente por isso. A gente via, ótimo, a gente chega no portão, foi por uma fala do portão, mas a mamãe precisa ir trabalhar, filho, pra ter dinheiro para comprar brinquedo, para comprar isso, para comprar aquilo. Na cabeça dele, ele não sabe que é a necessidade do dinheiro para comprar o brinquedo, é ele entrar na loja e escolher. Então, veio através dessa frase. Eu falei, gente, a gente precisa trabalhar, porque a gente tem alunos de uma realidade privilegiada, que não é uma realidade de todos, né? Outros vão aprender pela necessidade, né? E também eles têm uma resistência em ficar ali na creche, às vezes muito novinho, tipo, a Lana é novinha, mas... eu vou te falar, não tem não. É a extensão da casa porque dele. sempre tem uma criança... minha... Não, mas sempre tem uma criança que, acorda cedo, isso aqui... Eu vou te falar... Acontece só tirando o desconforto. A Lana ficou doente, ela tava pegando a mochilinha querendo... É muito engraçado isso. A gente vê muito que o pai chora, a mãe chora, mas a criança tá feliz dando tchau. Mas assim, principalmente nessa primeira unidade que a gente trabalha com crianças de 4 meses a 6 anos, eles chegaram muito novinhos, então é a extensão da casa deles, então, sabe? Eles já estão habituados, aquilo ali já faz parte da rotina. Eu tenho crianças que entram às 7 da manhã e vão embora às 7 da noite. Mas aquilo ali faz parte do dia a dia deles, então não é algo pesado, exaustivo, sabe? Então, assim, principalmente por ter crianças ali que passam grande parte do seu dia, foi onde a gente viu a importância de trabalhar determinados temas, que a gente vem trabalhando nos subprojetos, né, que a gente chama. Então, a educação financeira foi por isso. Isso, né, a gente nem tinha comentado antes. Mas isso é muito legal, porque na minha criação, eu também não tive educação financeira nunca. Nunca nem, enfim, nunca nem uma abordagem simples. E meus pais já empresários e tal, tendo empresa. E eu sempre fui um cara muito ativo, fazia muita coisa, sendo que meus pais sempre me bancaram, então nunca senti a necessidade de ter uma fonte de renda, porque foi a criação que meus pais me deram. Sendo que eu servia muito a igreja, então fazia muita coisa para a igreja. E aí, a igreja, ela é um formador de talentos, né? Você começa a praticar as coisas na igreja e quando vai ver, você tá cheio de talento, cheio de ferramentas. E, cara, eu comecei eu mexia muito com Photoshop, design, essas coisas. E aí eu comecei a fazer eventos cristãos, né? Na época, enfim, o jovem precisava se divertir, eu queria me divertir e fazer evento cristão. E aí eu comecei a fazer eventos sem ser cristão, porque as pessoas começaram a me chamar, cara, eu tenho um evento assim, faz um fly assim. Eu comecei a fazer fly de graça pra todo mundo. Fly, aí comecei a fazer evento. Você tá ganhando dinheiro? Não, dá pra ganhar dinheiro, só tô brincando. Só tô me divertindo. Pô, dá pra ganhar dinheiro com isso? Aí, cara, olha só. Aí uma empresa chamada NGC, Nova Geração Cristã, fechou. Quem pesquisar vai ver o... Me chamou para trabalhar com eles, que era uma empresa de eventos cristãos. E eu fazia muito evento e tal, e eu fazia tudo de graça, que era diversão, não ganhava nenhum dinheiro com isso. Me chamou para fazer um evento com eles. Fiz um evento com eles, eles ganharam uma grana. Eu estava envolvido no projeto, eles tiraram a grana, deixaram a galera toda devendo e falaram que era eu. Eita, Jesus. E aí eu tive que falar, mas gente, não, sempre foi brincadeira isso aqui, brincadeira, os caras trabalhando com isso. Aí eu falei, cara, aí foi a primeira vez que eu tive vivência de um negócio, eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, foi a primeira vez que eu falei, cara,
que é isso? O que é esse mercado? Tipo, Aham. dá pra trabalhar e se divertir? Também, na minha cabeça, nem Não era possível, funcionava. né? Tipo, pra mim, trabalho era algo muito, muito pesado e tal. E aí, a minha mentalidade era diferente, né? Pode falar do projeto de empreendedorismo? Pode. Pode, conta aí, então. Spoiler? Spoiler, A do gente que estava está por conversando ontem sobre isso, né? Sobre esses projetos de finanças, de empreendedorismo, esse conhecimento cívico, né? De alguma forma, como a gente poderia trabalhar isso na escola, né? E aí eu falei da barraquinha de limonada. Ela, não rouba minha ideia, não. A gente vai ter agora aqui um spoiler para os pais, né? A gente vai ter um projeto para a pré-escola, onde eles vão montar uma barraquinha de limonada na frente da escola. Maneiro. E eles vão fazer evento. Então, a gente vai convidar que os pais estejam ali, né? Para estimular e tudo mais. Isso é muito legal, gente. Sim. Primeiro que você gera a interação da criança com o aprendizado, principalmente nessa fase da educação infantil, né? É algo que precisa ser tranquilo para que eles tenham a vontade de seguir com o estudo. Porque quando massifica mais assim aqui a educação, eles perdem a vontade. Então, por isso que a gente entra, exatamente, a gente entra no socio-interacionismo, né, que a gente chama, é a interação da criança com o aprendizado. Então, de forma lúdica, mas de forma intencional, a gente está ali conduzindo o ensino de forma interativa. Então, a gente vai ter essa barraquinha de limonada. E eles estão super cheios de expectativa para isso, né? Então, a gente tem alguns... Acho melhor fazer de laranja, que o limão tá caro pra Aí falou o cara que tem Eu negócio compro de limão, food. meu Deus do Entendi. céu. Boa, então a gente vai procurar outro Laranja suco. tá mais barato. Brasil, o maior produtor de laranja do mundo. A gente já trabalha, eu comprei. Aí, mas sério. Pois cultural. Vocês sabem quanto tá o quilo do limão? Não Tá sei. R$9. Meu Deus. Aí, tem na cabeça, olha o know-how aí. Então já vou agenciar essas crianças pra vender outro suco. E durante todo esse processo de 8 anos, qual foi o momento que mais te marcou, assim, durante esse... Eu sei que você tem vários Uma momentos, história aí que... mas alguma história aí que você vivenciou, triste ou feliz, que foi bem marcante? Então, eu vivi alguns momentos já, né? Mas se eu for... Eu até citei isso na reunião, né? Eu vou citar uma situação que aconteceu durante a pandemia, né? Todo mundo sabe que a pandemia foi um desafio para muitos, né? E a cada mês eu passava ali falando... eu não dormia, nos primeiros meses eu não dormia. Até eu receber algumas palavras, assim, de que... de fato, não era naquela posição que eu deveria estar. Eu devia estar numa posição de confiança que Deus ia fazer. E eu provei disso, eu experimentei disso mesmo. Mas quando eu já tinha esse amor, né? Eu já sabia disso, mas até então era algo que eu sabia. Não era algo que era tão... Para mim, não era tão claro que isso existia para as pessoas. E aí, eu recebia uns pais, né? A gente se falou por telefone e eles estavam desempregados. E assim, nós ficamos 7 meses fechados no período de pandemia. E não em tem um dos creche telefones... exatamente, não tem creche EAD. Foi exatamente isso. Os pais que se comprometeram e pagaram pelos 7 meses foi por desejo que nós continuássemos mesmo. Caraca, e aí ela me ligou e falou, olha, tia Naná, a gente está passando por um momento difícil, estamos 2 desempregados, mas a gente não vai deixar de honrar com o compromisso da creche. Porque a gente acredita que isso tudo vai passar e quando a gente voltar, o nosso desejo é que vocês ainda estejam aí. Nossa, aquilo ali foi um... Eu falei, meu Deus, de fato, assim, o que a gente está fazendo está refletindo, sabe? Foi muito emocionante, assim. Eu falei disso na reunião, me emocionei muito com isso. Mas se eu fosse usar um outro ponto, posso? Claro. É algo que foi incrível esse momento e é um dos momentos que eu guardo comigo, assim, eu sempre lembro disso e sempre faço questão de honrar com esses pais, sabe? Falar isso em reunião, trazer isso para eles mesmo, porque... Isso pra Natália é melhor do que qualquer verde no eu acredito, de verdade, qualquer coisa. Eu acredito. E assim, eles já estão no 2º filhinho lá com a gente, e eu vi crescer também, enfim, é muito importante viver esse processo.
Mas o que é mais emocionante para mim é quando eu sento, como a gente está aqui, numa reunião de pais, né? Com um pai e com uma mãe, que eu vejo uma família que está passando por um processo delicado, uma família que está desestruturada, e eu posso ser canal, de alguma forma, para aquela família. E várias dessas famílias hoje estão na nossa igreja. Eu já tive sentado com um casal que, assim, estava prestes a se separar, a situação estava bem ruim. E hoje a gente vê o reflexo dessa família restituída, sabe? A criança vivendo de outra maneira, com princípios, com valores. Assim, um casal com um relacionamento sólido, vão se batizar e falaram, não, tia Naná, você tem que estar com a gente, sabe? E assim, isso também é algo que mexe muito comigo. É um propósito real. Exato. Né? Esses dias eu cheguei lá na igreja e tava um pai indo pro Impacto, que é algo que a gente tem lá na igreja, e meus olhos encheram d'água. Eu falei, é isso, sabe? Que maneiro. É isso. A gente sabe que a gente tem um propósito muito além da educação ali. Sim, muito né? Então, eu acredito que... A pandemia, ela foi realmente um marco para todos os negócios, né? Foi. No Mapa da Mina, como é que foi esse processo de pandemia, que hoje o Mapa da Mina é muito em shopping, né? E eu acredito que os negócios em shopping foi o que mais apertaram durante a pandemia. Você poderia ter o e-commerce e tudo mais, mas as pessoas não estavam circulando. Como é que foi esse processo? Na verdade foi bem difícil porque praticamente tudo fechou, né? E assim, o e-commerce ainda estava engatinhando, a gente teve que virar essa chave rápido da revenda lá e tal. Mas assim, de fato a gente ficou aí praticamente um mês parado. Em maio a gente conseguiu abrir algumas lojas, aquele sistema meio drive-thru, você passa ali, só pega e tal, pedia pelo WhatsApp, enfim. A gente tentou ir fazendo ao máximo esse estilo de venda para as pessoas só passarem ali, pegar alguma coisa que era Dia das Mães, né? Tipo assim, a nossa segunda data mais forte, e a gente tava, tipo, praticamente fechado. Então, assim, de fato, a gente sentiu, não posso falar que a gente não sentiu, mas também o que foi muito positivo foi o retorno, né? Sim. Quando existiu esse retorno das lojas ali, final de 2020, foi muito positivo. Foi um dos melhores dezembros em muitos anos. O próprio Dia dos Namorados, quando a gente já tinha umas lojas que estavam abertas já, foi muito bom, assim, de existir aquele Auxílio Brasil, aquelas coisas, assim, eu lembro de comentar com a Natália, que eu nunca tinha pego em tanta nota de dinheiro na minha vida. Caramba. Porque, assim, as pessoas... O mercado aqueceu demais. Aqueceu o mercado mesmo e, de fato, voltou ali. Pronamp, aquelas coisas ali foram ajudando a gente a se segurar ali e retornar. Mas, de fato, pra gente não teve muita questão, né? Ali, porque não existia nem muita ocasião para você comprar brinco, né? Cara, assim, as pessoas não estavam propensas a comprar esse tipo de coisa. Exatamente. Uma visão da pandemia também. Às vezes as pessoas passam por pandemias internas na empresa e não sabem fazer esse movimento de downsize que muita gente teve que fazer na pandemia. E não faz por ego, por medo, o que vão pensar, o que vão achar. E muitas empresas quebram nesse momento. E aí a pandemia teve que passar empresas para downsize, diminuir o tamanho para enxugar os custos. E eu vi esse movimento acontecendo, eu trabalhava na empresa do meu pai nessa época, e eu participei efetivamente desse processo. E um dos pontos desse processo era me mandar embora, que eu era funcionário. e era um dos pontos que precisava fazer, porque eu estava num contrato dentro da empresa que não fazia mais sentido me manter. Eu falei, não, beleza, eu saio. E aí que eu fui fazer o meu negócio. Que bom. Isso é muito importante, né? cara. É importante, às vezes, claro que a pandemia teve muito mais pontos negativos do que positivos, mas se a gente perceber na história de cada negócio, de cada pessoa, foi um momento com certeza de disrupção. Foi um marco de que, cara, a estabilidade literalmente não existe. E você vê... E não é só o empresário, empreendedor que está vivendo isso. Óbvio que famoso tirar a limonada do limão ali, né? Óbvio que teve os abonos do governo, empréstimos e tal, mas você vê que é possível sim tocar uma empresa num cenário mega adverso e fazer ela continuar, porque vai ter o amanhã. Mesmo que tenha um período ruim ali,
eu acho que você tem que se manter resiliente, aquele período vai passar, né? Vai ter um dia após aquele e o seu negócio vai... Eu acredito que toda pessoa, todo negócio, ele passa por umas sacudidas que são Sim. importantes para o crescimento. Porque se você, por mais ok que está o seu negócio, pode ser que não esteja dando tanto resultado ou pouco resultado, mas se você não tiver um chacoalhão, você não vai gerar novas conexões, novas formas de pensar aquilo que você já está executando hoje. Sim. Né? Então, eu acredito que é necessário isso porque a tecnologia e desenvolvimento tá evoluindo o tempo todo, né? A pressão, ela te desafia, mas ela também te ensina, né? Exato. Então, assim... Se mexe. Exatamente. A pressão, ela tem... A isso pressão aí. gera poder? A pressão gera poder, exatamente. Você pegou o que eu quis dizer. E foi isso. A pandemia foi um desafio, mas que passar por ela, você fala, cara, você é muito mais capaz do que você de fato imaginava, né? Você vai criando estratégias ali, Deus vai te dando a direção, você vai confiando e seguindo e... Aí quando tá vivendo parece que é horrível, né? É horrível. Meu Deus. E falando agora, a gente falou muito separadamente dos CPFs desse CNPJ. Agora vamos falar da união desses CPFs. Como é que foi para vocês, como é que está sendo para vocês, né? Que é bem recente, trabalhar efetivamente juntos, sabendo que você é de uma personalidade totalmente diferente do Matheus. Como é que é esse negócio em casal? Funciona, não funciona? Tem estresse? Me dá aí umas dicas e fala um pouquinho mais. Não, assim, é um desafio, né? Claro, mas a gente sabe o caminho que a gente está traçando. Então, existem opiniões, assim como em todo o negócio. Se você está sozinho, mas você também tem ali a sua equipe que você conta e tudo mais... vão existir outras opiniões, é importante a gente sentar e alinhar isso. Nem sempre a gente vai conseguir alinhar no mesmo dia, né? As opiniões vão divergir, a gente vai digerindo aquilo ali. Às vezes ele apresenta algo, assim, a gente tem se dividido mais ou menos assim, né? Ele é muito da estratégia, do marketing, ele tem uma visão muito boa para isso, que eu sou zero. A pessoa fala assim, vou botar o site não sei onde, eu falo, o que é isso? Assim, eu não entendo mesmo essa parte. Sou zero tecnologia, assim, até para botar uma agenda digital para mim é um desafio. E ele tem muito essa visão. Então, assim, a gente alinha o que precisa, o que principalmente enquanto educação, o que a gente vai passar, né? Que tem pegadinhas aí que se a gente não ficar atento, a gente está comunicando algo, né? Mas naquele momento eu falo assim, olha, acho que isso aqui não tá, não. Aí a gente vai distribuindo, porque ele também tem muito olhar para moda e eu tenho muita escola. Às vezes eu não consigo mudar o que eu tô querendo, o que ele tá querendo expressar. E no final faz todo diferente. Mas que dá para você utilizar, né? Sim. Mas assim, ele me traz uma realidade que eu não tenho. Então, assim, isso a gente se alinha e no final dá certo. O que eu percebo muito, hoje eu tenho o prazer de trabalhar vários negócios, né? Então, é o que você falou, sou tão apaixonado pelo negócio que se você tiver um negócio de um ramo que eu não conheço, eu tô lá pra conhecer. Me fala como é que funciona, só para conhecer, para entender. E são detalhezinhos, né, cara, que faz toda a diferença. Que às vezes na nossa cabeça, cara, não, sempre funciona assim, sendo que você pega sei lá, um sistema que é utilizado no varejo. Para utilizar na educação já faz diferença. Exatamente. Talvez, né? Então, são detalhes que, quando você tem a mente aberta para mercado em geral, você consegue trazer mais resultado para o seu mercado, que acaba sendo tradicional. Porque o que você utiliza no cenário do seu negócio, ele é segmentado. Sim. Então, eu sei que você tem uma escola. Então, os sistemas de escola vão até você para te vender o serviço que já está quadrado para o sistema de educação. E aí a gente já entende que, agora tem um sistema que dá para unificar, enfim. São detalhes que podem fazer diferença, né? Você vê isso no varejo para a educação? E às vezes a gente está tão imerso no problema que quem tem a visão de fora ali consegue ver com mais clareza e traz a solução, né? Então, muitas vezes acontece isso com a gente, né? Eu tô ali dentro da minha cabeça de varejo, fechado ali e tal, pensando em uma coisa, ela vem e, tipo assim, fala alguma coisa simples que
sim, vem aquela luz, né? Tipo, Sim. tá, tipo, Clareou. solucionou. É. Por quê? Porque eu tava tão imerso ali naquele problema, você, não sei o que. A boa ideia pode vir de qualquer lugar, né? Mas até o que a Natália tava falando, assim, a gente é muito diferente, né? Mas eu acho que tem um pouco até a ver um pouco com o casamento. Assim, a gente tem 2 anos de casado. Eu falo assim, nosso casamento é um bebê. É um bebezinho de 2 anos. E a gente ainda fala assim, cara, a gente tem a vida toda ainda junto, você vai Tá me se aguentar por conhecendo muito ainda. tempo ainda, fica tranquilo. Então, assim, a gente ainda, por mais que a gente teve o tempo de namoro, de noivado e tal, a gente ainda tá se conhecendo. A gente ainda não se conhece por completo. Sim. E a gente ainda tá aprendendo a se relacionar muitas vezes. Então, o trabalhar junto também eu achei um pouco disso, né? Assim, agora que intensificou o trabalho junto, a gente ainda tá sabendo, assim, às vezes, a Natália... Eu também, assim, eu acho que a gente como empreendedor, né? A gente é um pouco cabeça dura em algumas coisas, a gente tende a ser muito obstinado em algumas opiniões. Então, assim, eu ainda tenho que saber cozinhar ela em algumas áreas. Então, porque Mas assim... ele já tá bom nisso. Já Que aí eu Quando vou, eu vê, não falo tá assim... nem percebendo. Não, né? e daqui a pouco eu tô... Caraca... É que tu já passou por esse processo com teu pai, né? também. Mas sociedade é isso, né, cara? É um casamento. Então, você precisa ter esse jogo de cintura. Mas assim, eu acho que o principal, o que a gente tá curtindo mais nesse momento, é sobre a gente construir algo junto, sabe? É o que a gente sempre falou. Ninguém vai pensar igual a ninguém. Eu vou expor a minha experiência, ele vai expor a experiência dele. E o resultado final tem que ser bom pros dois. Exato. E a gente arruma estratégias para entender, né, e fechar ali o que a gente está pensando. Mas o principal, eu acho que o que a gente está vivendo de mais legal nesse momento é o que a gente tem construído junto. Porque a gente sabe que até então a Natália tinha escola, o Matheus, a gente sabe que desde quando a gente casou, isso é dos dois e a gente compartilha disso. A gente só não tem tempo para se envolver, né, um no processo do outro. Mas agora isso fez com que a gente tivesse tempo, com que a gente criasse tempo. Então, é algo que a gente tem trabalhado junto, que a gente tem discutido junto. Então, assim, eu aprendendo áreas que, cara, ele fala, eu fico, tá, me explica o que é isso. Aí ele vai lá, me explica pausadamente. E a mesma coisa eu vou fazendo. Então, é algo que a gente tem construído junto. Eu acho que isso é o mais legal. Legal. Que a gente tem idealizado. Então, a gente imagina. E aí, hoje, a gente fez uma reunião que eu vi. Cara, a gente leu algumas coisas que estavam escritas, a gente se olhava, tipo assim, não tem nada a ver com o que a gente quer comunicar. Então, a gente já tá falando a mesma língua ali. E por mais que a gente... Algumas coisas a gente vá alinhando no processo... É muito importante isso. Cada um ter a sua autonomia. Eu vi uma percebo frase que muito- nessa distinção entre sociedade, o mais importante do que as personalidades complementares é o alinhamento do propósito com e visão certeza. do negócio. Exatamente. Então, cara, não interessa se você tem uma personalidade mais colérico, mais ativo, mais expressivo, e o outro ser mais quietinho, eles se temperam. Cara, não é só isso, é o alinhamento estabelecido. É saber que os dois querem chegar no mesmo objetivo. Exato. Eu vi uma frase muito legal esses dias que diz mais ou menos assim: quem não tem visão da casa pronta não suporta a obra. Né? Então, a gente ter, às vezes, na correria do dia a dia, dos problemas, das coisas que tem que resolver, e ainda mais numa unidade nova. É muita coisa que a gente se dá aquela desesperada, às vezes a gente não cuida muito na forma de falar, e aí a gente, peraí, o que a gente está construindo, né? Isso aí. Aonde a gente quer chegar? E aí quando a gente para assim e se alinha de, peraí, a gente está caminhando para cá, para esse Alinhamento lugar de visão, junto. né? Isso que é o sempre alinhamento. acontece. Então, assim, a gente... geralmente, no final do dia, a gente vai lá, senta, alinha, fala, acho que aqui não tá legal, acho que ali não tá legal, e a gente consegue... E esses opostos que a gente fala é o que muito se complementa, né? Porque a calmaria dele me acalma, porque assim, se deixar eu vou trabalhar até 2 horas da manhã, e aí eu vejo que ele já tá no livrinho dele lá, 10 horas da noite, lendo o livrinho dele com a luz baixa, eu falo assim, eu tenho que fazer isso. Então, ao mesmo tempo que estimula o meu lado mais agitado, isso nele também. Então,
Assim, tem sido um tempo bem legal, sabe? Descoberta. É, até, de né? descoberta, de compartilhar. Principalmente pelo lado do compartilhar com o outro. Legal. Porque muitas das coisas que a gente chegava em casa, um para compartilhar, eu vou compartilhar sobre a escola. Não ia fazer tanto sentido para tipo, ele. você não entende. Quanto tipo aquele faz negócio. hoje, Isso você não entende. Ou não faz sentido pra ele, aí fica meio assim. Então, assim, hoje o compartilhar e fazer sentido pro outro, sabe? Legal, A gente tem essa linguagem tem sido funcional para os dois. Então, eu vou falar, ele vai entender, a gente vai se comunicar. Bacana. E tem funcionado bem, graças a Deus. Eu acredito que dentro de uma sociedade, a pessoa ela sempre tem que ter esse alinhamento e perceber que é uma coisa que eu falo para todos os negócios que eu tenho, todos os sócios que eu tenho, eu falo, cara, eu posso duvidar das suas ações, mas nunca do seu coração. Por quê? Uhum. Cara, se o objetivo é colocar a caneca aqui no meio da mesa, eu posso pensar assim, não, é muito melhor eu arrastar. Aí o Ian, que é meu sócio, fala, cara, não, arrastar não é melhor, sendo que ele não vai ter tempo hábil de me explicar o porquê. É porque faz barulho, é porque isso. Ele pega e simplesmente faz. Mas se eu sei que o coração dele é o melhor para o projeto, então não depende do que ele está executando. E sim do que ele está resultado que querendo está como alinhado, resultado. buscando junto. Entende? Isso é algo que a gente sabe muito bem, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu identifico que isso é o melhor dele, que eu não vou conseguir fazer. Eu falo, vida, isso aí é com você. Ele fala, não, mas eu quero que você veja. Eu falo, vida, eu não entendo. Então, eu confio que você vai fazer da melhor maneira, né? E a mesma coisa ele fala, cara, eu não vou saber falar e tratar uma situação da maneira que você faz. Então, isso é muito bem definido. Por isso que eu digo que isso vai funcionar muito bem. E até mesmo nas situações que a gente, por algum motivo, a gente não concorda. Cara, talvez eu nem estaria fazendo dessa forma, mas como eu sei que é o mesmo propósito, é a mesma visão, eu sei que é pro bem. Então, eu aceito, né? Isso eu acho que gera uma leveza no negócio que é necessário para o crescimento. Senão você não cresce, você fica num patamar de estagnação porque você está com uma estrutura pesada, emocional. Acredito que isso represente muito para o crescimento de um negócio. Sim, com certeza. E pra gente finalizar, acredito que a gente já passou o quê? Quase 2 horas. Pra quem não queria falar nem 40 Estamos minutos. com quanto tempo aí? 1h10. É isso, 1h10. muito mais. Pra gente finalizar, quais são os planos de vocês com ambos os negócios, né? Principalmente pro geracional. Qual é a visão de vocês para daqui a 5 anos, 5, 10 anos, com o projeto do colégio, com o mapa da mina? Me conta aí um pouquinho a perspectiva de futuro. Então, o meu é estar dentro da sala com as minhas crianças. Gente, é o que eu falo. Eu não tenho uma perspectiva de ser uma grande escola. Eu quero que a gente seja grande dentro do que a gente está fazendo, não na sua estrutura, né? Eu imagino, assim, hoje as nossas estruturas base estão muito bem colocadas, né? A gente sabe que até a gente está podendo focar nesse projeto, em desenvolver e se dedicar, porque a gente tem uma estrutura muito boa de equipe, né? Ele tem o braço dele lá, eu tenho o meu aqui. Então, agora a gente tem conseguido focar as energias. Mas, assim, eu acredito que a gente vai estar colhendo muito do que a gente, dentro da educação, já plantou. Né? Como eu falei, eu não tenho a intenção de ter uma grande escola com milhões de alunos, ou uma rede de escolas, ou franquias de escola, enfim, isso não passa pela minha cabeça, mas eu penso da gente já estar consolidado enquanto esse novo nome mexe um pouco, né? Porque a gente sabe que a Anos Dourados ela já tinha um peso ali diferente, mas ao mesmo tempo não me assusta porque eu sei que a identidade é a mesma, né? A gente muda o nome porque a gente tem um caminho, uma direção, e esse nome tem um propósito, mas eu penso da gente estar consolidado, da gente poder expandir, não em estrutura somente falando, né? Mas principalmente
em identidade, Sim. sabe? No que a gente está transmitindo para essas crianças. E daqui a 5 anos, se eu não tiver com filhos, minha sogra e minha mãe vão me pegar pelo pescoço. Então, assim, eu pretendo que tudo esteja o mais estabilizado possível para que eu possa estar curtindo esse momento. Vai Porque chegar. eu vou empurrando ali, não, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Mas eu sei que vai ser um tempo da gente estar colhendo também, Legal. sabe? Sim. Dentro dos ciclos, esse é o momento que a gente vai estar vivendo. Maneiro. Ela diz isso, mas daqui a 5 anos vão ser 100 lojas, 5 escolas, 3 crianças, tudo ao mesmo tempo. Não, eu vou falar assim, olha, lá no Meier, a igreja do Meier tá precisando de uma escola perto, Matheus, para dar o suporte. Porque não é sobre você, Não. é sobre quem tá te levantando. porque Aí acaba... no início do ano, o plano era, vamos abrir o primeiro ano do ensino fundamental. A gente tá abrindo do primeiro ao 9º já. Mas o plano E aí, não é ano que nosso. vem... Não, e é doideira, porque quando o Matheus compartilhou comigo a ideia, falei, cara, maneiro. Aí você vai pegar as turminhas e vai crescendo. Tá achando que tipo, a é o gente primeiro, tá modelando segundo? exatamente isso, que é o crescimento comum de qualquer escola. Você ir pegando as turminhas e você vai... Ah, não, melhorando. vou abrir Ele falou, todas. não, é o 9º ano. Eu falei, o 9º ano tem criança de 15 anos, né? Ano que vem, ela fala isso, mas ano que vem ela tá assim, vamos abrir o ensino médio? Porque as crianças do ano Pra ano onde eles precisam. vão? Não, Pois eles é. vão. Isso vai terminar na faculdade. Na faculdade. Não, a gente tem amigos que brincam. Olha só, fica tranquilo. Se vocês te garantirem que até o ensino, até o Fundamental 2, vocês já vão ter o ensino médio, até o ensino médio vocês já vão ter a faculdade, tá tudo certo. Tudo certo, vai chegar lá. A Laninha tá com 2 anos. Vai Até dar chegar, tempo, dá tá? tempo. Dá tempo. E, pô, Pois é. mais de 10 anos. Então, E tá vindo mais uma no caminho aí. Pois é, mais uma Então, aí. Forninho. tá no forninho. Vamos estudar uma sociedade? Quase sócio. Vamos ver alguma coisa aí? Fazer uma pergunta, a gente faz propaganda aqui, né, Daniel? Vamos botar propaganda aqui. a Em gente todos vê os aí. podcasts tá ali, escola geracional. É sobre a escola podcast? Não, gente, eu tô garantindo aqui a minha pergunta. Já acertando aqui. Não, eu tinha desejo de ter um cara, não ter limite de filho, juro pra você. Mas eu sei que a gente precisa pensar, mas por mim poderia vir pelo menos uns 5. Mas a Thaís quer Não ficar empolga com... meu marido, não. Calma. Cara, Tem um espaço eu tenho também, muita vamos ver. vontade. Sabe qual é a minha vontade? Chegar no restaurante, tipo, caraca, chegou Família a família Buscapé. baixa. Vem um sobe na cadeira e tal. Eu falo, gente, vamos comer. Aí todo mundo senta assim. Se tiver cara. 5 filhos, quantos netos vai dar aí? Doideira. Mesma Então, pegada. reunião de família. É churrascão sempre. Lá em Não casa tem já como ir é no assim, restaurante, Todo né? domingo É. é Isso que é churrascão. bom. A galera vai pra lá. Eu amo. Isso é Natal bom. com mesa cheia, família. Assim, eu brinco que ele combinou comigo os dois filhos até um mês antes do casamento. Aí, quando já tava tudo pronto pro casamento, ele falou, não, eu quero o terceiro. Eu falei, mas a gente não tava combinado, mas a gente vai casar. Então, a gente tem que alinhar aqui. São 3. Então, eu falei, tá bom, são 3. Ela casou de Sob acordo. pressão. Tem que Sobre livre e espontânea vontade. Mas qual é a sua visão, Matheus? Você, sem pensar no que ela compartilhou, qual é a sua visão para longo prazo? De longo prazo? É. Bem, a gente fala assim de, não, vamos ser conservador e tal, não, vamos concentrar em ter filho, as coisas. Mas eu sei que, na verdade, a nossa intenção é sempre tá expandindo, né? Eu acho que tudo que Deus dá pra gente, eu acho que, assim, a gente sendo diligente, né? A gente trabalhando, não tem como a gente não prosperar. Então, assim, nossa intenção, lógico, é expandir as lojas, expandir escola, mas o principal acho que é esse, da gente manter essa essência, da gente continuar junto, assim, eu sempre falo isso pra ela, né, assim, cara, não adianta de nada a gente expandir algo se a gente não vai estar junto, se a gente vai perder nosso tempo de qualidade, se a gente vai perder nossa relação ali, se algo vai desestabilizar a gente, né? Mas eu sei que à medida que a gente vai sendo um bom gestor daquilo que Deus já tem dado pra gente, e assim, eu sei que já não é pouco, né? Assim, a gente tava conversando sobre alguns amigos, né? Assim, não, tem despesas mensais nas empresas de centenas de milhares de reais. Aí a gente ficou assim, caraca, pô,
deve ser como essa pessoa dorme, né? Tipo, sabendo que ela começa dessa, o mês com menos 200 mil já de tanta coisa, de funcionários, de tudo que tem que pagar. Como essa pessoa dorme, né? Aí a gente parou, fez a conta assim, tipo assim, cara, se juntar todas as nossas despesas de todas as nossas empresas, já tem algumas dezenas de milhares. Teria muita gente que já não conseguiria dormir desse jeito, né? Então, assim, eu creio que à medida que a gente é fiel e a gente vai conseguindo multiplicar aquilo que Deus vai nos dando, né? Ele vai dando mais. Sim. Ele vai pegando aquele que é bom gestor, né? Sim. Aquele que vai multiplicando os dons, os talentos e Deus vai dando mais. Então, assim, eu creio que daqui a alguns anos, você não gosta de botar muitas metas, assim, de numéricas exatas, né? Mas eu creio que a gente vai ter expandido aí, não apenas em quantidade, mas como em impacto, né? Sim. É interessante porque quando a gente entende que o crescimento não vem de nós, a gente sabe que vai ter crescimento. Porque não depende do que nós vamos fazer, e sim daquilo que ele vai gerar. Exatamente. Então, eu vivi muito isso e às vezes o empresário, o empreendedor, ele fica muito na posição de eu tenho resultado, eu tenho sucesso pelas coisas que eu faço. Sendo que não é pelo que você faz, sim por quem você é. Exato. E quando você entende de onde vem a provisão e crescimento. Né? E acaba que muitos empreendedores se colocam nessa posição de autossuficiência e esquecem de quem os levantou. E eu vejo que daqui a 5, 10 anos vocês vão estar em crescimento porque vocês têm isso como pilar fundamental, né, no negócio, na vida de vocês, né, que é algo inspirador. E eu acredito que esse podcast, esse vídeo, ele vai ser inspiração para muitos jovens. Eu queria falar um negócio para isso. vocês também. Quando eu montei esse espaço aqui de podcast, eu estava pensando exatamente nisso, em criar um conteúdo que seja uma boa influência, em ter um alcance maneiro. Esse episódio conseguiu representar exatamente o que eu quis mostrar com esse espaço. Foi muito maneiro. Legal. E assim, eu acho que principalmente antes do profissional de sucesso que a gente vai ser, eu imagino que a gente também esteja somando muito com a nossa igreja, com tudo que tem proposto pra gente lá dentro. Você comentou do Kids, né? É o mínimo que eu posso fazer, é usar o dom que Deus me deu para contribuir com uma obra que é tão linda, porque a ideia geracional, na verdade, veio através de uma igreja que é geracional. Então, a gente está debaixo dessa unção geracional e eu falei, é exatamente isso, porque é isso que a gente quer, que as crianças vivam, né? Então, antes de qualquer coisa, como profissional ou como uma família bem estruturada, a gente estar contribuindo com o reino, sabe? Continuar na nossa meta, que é ganhar muitas vidas. E principalmente através do que a gente faz, né? Então, é um potencial transformador muito forte, ainda mais quando a gente fala sobre família, né? Que é a base de tudo. Então, você está entrando lá no lar das pessoas através daquelas crianças. Então, é algo muito, muito especial. E que muito disso a gente aprende diariamente na nossa igreja, né? Com os nossos pastores. Eles são, acho que é o melhor exemplo que a gente pode usar. Então, antes... sermos bons filhos, né? Que o restante Deus acrescenta, né? Fazer a obra dele, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é isso que a gente espera, de fato. Que maneiro. Gente, muito obrigado. Eu acho que esse podcast foi incrível demais para você que está querendo começar um negócio. Você vai começar certo, e você que tem um negócio vai entender onde é que estão os gatilhos de crescimento. Que é você entender realmente um pilar fundamental, que é você ter uma fé em Deus, você saber como se posicionar perante a dificuldade. Eu acredito que, ouvindo a história de vocês, de tudo que vocês estão vivendo, estão passando e passaram, pode inspirar e instruir muitas pessoas. Parabéns pela história contada, parabéns pelo trabalho. Pelo convite, obrigada pelo convite. É isso, né, Ian? É um prazer ter vocês aqui com a gente.
Prazer foi nosso. Vocês Valeu. continuem avançando e voltem aí pra continuar É isso. contando a história. Siga a gente Voltaremos. nas redes sociais, @podeser.eu, meu Instagram, @Danilo Bastos, Instagram da escola vai mudar de nome, né? Vai mudar Arroba de nome. geracional. @geracional. Conseguiu registrar isso? Sim, sim. Sim. Pô, que maneiro, cara. Vai ficar certinho. Vai. Seu Instagram? Ah, eu esqueço. Vai estar na legenda aí, se Vai ter na legenda e Tamo pega. junto. Gente, Nos muito Obrigada. obrigado. Obrigada. Até mais. Valeu.